Oi, pessoal! Tô aqui felizíssima por receber Dona Pera em mais um episódio do Raízes, uma história linda, 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 linda. Bom, Daiana. Quem é a Daiana, né? Quem é a Daiana? Bem, é uma mulher com todo o sotaque paulista, mas que não nasceu em São Paulo, que desbrava aí essa cidade de pedra já praticamente desde que nasceu, então eu me considero uma paulistana. Uhum. No meu registro consta que eu sou carioca, mas vim para São Paulo com 2 anos. Ah, tá. E aqui fui desenrolando toda a minha vida, amigos, trabalho, faculdade, estudo e tudo mais. Então, eu gosto de falar que essa mulher de 35 anos que está aqui hoje, às vezes a gente pensa assim que não passou por tudo que passou. Uhum. E aí tá aqui para viver o que a Camila quer saber da Daiana. E aí vamos lá. Muito bom, vamos lá então. Dai, quais foram os seus sonhos de criança? Você teve tempo de sonhar? Você conseguiu sonhar? Não sonhou? Seus sonhos foram interrompidos? Não foram interrompidos? Você conquistou? Você está vivendo um sonho? Conta pra gente como foi essa sua relação com os sonhos de infância. Nossa, complexo. Vamos lá. Acho que um dos primeiros sonhos de infância que eu tive foi ser bailarina. Uhum. Adorava ver, sei lá, eu sou criança dos anos 90, né? Uhum. Então, balé do Faustão, as bailarinas que dançavam junto com cantores. E esse foi um sonho que eu não realizei. Nunca nem fiz balé na escola. Nossa! Esse foi o primeiro. Mas eu lembro, assim, que muitas vezes na piscina, que a gente fica na pontinha do pé, eu ficava girando e ficava cantando. Sou uma bailarina, uma bailarina, uma bailarina. Então, sempre... E isso também me trouxe sempre um lugar que eu sempre gostei de dançar. Uhum. Na minha primeira fase adulta, era bem baladeira. Nossa, chegava de madrugada, de sábado para domingo, e adorava sair para dançar. Uhum. Nunca fui de beber, nunca fui de usar nada, mas adorava sair para dançar, então gastava meu pé dançando tudo que eu podia. Ai, esse eu acho que foi o meu primeiro sonho, assim, que eu pude realizar dessa forma. Uhum. Hoje, eu posso dizer que eu vivo um sonho. Dentro da minha trajetória, da minha vida, foi tudo muito conturbado. É até difícil de entender, explicar. Até eu entender também demorou muito tempo. Uhum. E eu digo que hoje eu vivo um sonho, que hoje eu vivo uma paz, uma tranquilidade na minha casa, no meu casamento, né? Ah, verdade. Sou casada, vivo numa união estável, Uhum. já há 6 anos. Tenho um enteado, uma criança de 10 anos que dá ali suas demandas. Uhum. E esse cenário é um dos meus maiores sonhos. Ainda não realizei meu maior sonho de vida, que é ser mãe. Uhum. Esse sonho a gente ainda tá guardando um pouquinho ali, né, pra mais pra frente e tal, mas eu vivo um sonho que é a tranquilidade e a paz dentro da minha casa. Muito bom, isso é mega importante. Dai, mas eu sei que seus sonhos foram interrompidos aí no meio da sua jornada quando criança ainda. Compartilha um pouco pra gente essa história. Nossa, gente, talvez a gente precise desenhar aqui alguma coisa para vocês poderem entender mais a fundo. Vou tentar explicar de uma forma mais prática. Uhum. Nasci no Rio de Janeiro, mas antes do meu nascimento, várias coisas aconteceram na minha família e tal. E dentre elas, acho que é importante ressaltar as jornadas das mulheres que tiveram na minha família. Uhum. A início, minha bisavó, que foi uma nordestina, ela era paraibana, viveu a vida praticamente toda sozinha, nunca foi... Não sei, não conheço a história dela, se ela teve um casamento, como é que foi. Pelo o recorte de história que eu tenho, ela se constituiu no Rio Grande do Norte. Só que aí um parênteses, aí agora começa a polêmica. Antes dela ir para o Rio Grande do Norte, ela adotou minha avó materna, que é a minha avó Nazi. E também, todas elas já são estrelinhas, essas mulheres. E aí ela se constituiu no Rio Grande do Norte, junto com a minha avó, que foi uma filha, mas ao mesmo tempo muito amiga dela, que foi o braço direito dela. E lá ela foi tendo os outros filhos dela. Então, nesses outros filhos nasceu minha avó paterna. Então, minhas avós são irmãs. Meu Deus! Entendeu? É difícil de entender. Às vezes eu conto com papel para poder desenhar a árvore genealógica.
E desse lugar, assim, todas elas passaram ali aprovações, tal, ainda mais pela época e tudo mais. Minha avó paterna foi quem... Aí eu dou um pulo, né? Minha avó paterna foi quem me criou. Hoje eu olho uma baita responsabilidade que ela assumiu, né? Pegar uma criança de 2 anos e meio e trazer para si. Trouxe do outro estado, isso 90, 91, por aí. Trouxe de outro estado, não tinha registro, foi arrumando documentação e tudo mais. E essa minha avó paterna, hoje também já é uma estrelinha, já mora lá em cima, ela foi uma mulher difícil? Foi. Uma mulher de fibra? Foi. Passou ali bons bocados também, várias aprovações? Passou. Mas me criou. Entendeu ali a responsabilidade que ela tinha em cima da neta dela, todo o contexto que tinha ali, porém isso não foi fácil. Então por isso que eu digo que hoje eu vivo um sonho. Minha casa era muito conturbada, tinha os meus tios e tal. Ela também tinha alguns detalhes com o companheiro dela, separou, ficou viúva, teve outro companheiro e sempre foi muito complicado. Então o meu teto, o que era meu teto até então, era muito delicado. E eu não entendia isso tudo, toda essa dinâmica, até chegar na fase adulta, em especial quando ela se foi. Que isso você tinha quantos anos? Já tinha 27, foi em 2007 que ela faleceu. E eu digo... Super recente. Bem recente. Mas eu digo assim, aí eu até me emociono um pouquinho de falar isso, que eu falo que ela me deu tudo que ela pôde dar de melhor. Sim. Claro, teve ali seus erros, assim como todos nós erramos, né? Mas ela deu tudo que ela tinha de dar de melhor, inclusive o último suspiro de vida dela. Então, eu tava lá dentro da UTI, no hospital, depois de um ano tentando combater um câncer, uma leucemia, melhor dizendo, que é um câncer no sangue, né? E... Ai, me deixa até meio nervosa. E ela... Eu digo que nesse dia, eu tava com uma tia, filha dela, e ela fez... A gente ficou... Eu e minha tia, a gente tava conversando muito. O hospital foi muito querido, ele foi muito gentil com a gente. Ele... Hoje em dia, depois de Covid, então, nenhum hospital permite presença na UTI. Não tem como. No máximo visita e né, aquele tempinho... E uma pessoa por vez, tal. Exatamente. Quando ela desceu para a UTI, ela já estava entrando em falência múltipla, tal, umas complicações da doença. E aí eles permitiram que ficasse eu e minha tia. A gente foi conversando várias e várias coisas durante essa noite, essa madrugada, até que chegou um momento que nós duas dormimos ao mesmo tempo. Eu acredito que ela já estava partindo e ela não queria deixar a gente ver. Então ela fechou os nossos olhos e eu acordei com um enfermeiro indo checar o que tinha acontecido. E aí quando eu olhei assim o monitor, ele estava sem batimento, estava em linha contínua. E aí foi que eu percebi muitas coisas, o que a Dayana veio fazer nesse mundo, por que teve esse resgate da minha avó, porque o lugar assim, de onde eu vim, pela minha ótica hoje, eu não teria condições de conhecer você, por exemplo. Viver o sonho que eu estou vivendo hoje, ter a Dona Pera, ter todo esse ressignificado da minha história. Sim. Então, eu digo que foi um resgate que ela fez por mim, uma baita responsabilidade. Eu não me vejo pegando a criança de uma outra pessoa com 2 anos, um bebê praticamente, e trazendo para si, assumindo as responsabilidades, escola, febre. Eu tinha muita... Eu lembro assim, de madrugada, ela medindo colocando a mão, né, para ver minha febre. Eu delirando de febre, ao mesmo tempo dormia, acordava, tava no hospital, e ela que tava lá. E naquela época a gente não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada. Tinha nada, e ela ali. Então, eu acredito muito nesse propósito que ela encontrou. Não, no fundo, acho que não foi só uma questão familiar. Tinha ali alguma coisa que ela queria me dar. Talvez até hoje eu não tenha entendido exatamente, talvez nunca vai entender. Mas foi um resgate mesmo, uma história assim que é difícil de entender, ter 2 vozes irmãs, tal, não sei o quê, mas tem ali o seu fundo. Dai, e essa sua avó que te criou, ela é sua avó de sangue mesmo? Todas vó de sangue. E ela, mas eu acho que todo mundo fala que vó
o amor de vó pelo neto é um amor assim surreal. Então, eu acho que essa força a gente não consegue entender hoje, porque nós não tivemos filhos ainda e não tivemos neto, né, em consequência. Então, talvez a gente não consiga mensurar esse amor, né? Esse amor todo de vó. Pode ser. Por isso que a gente não hoje fala assim, eu não pegaria, eu também não. Eu imagina, não tenho nem um cachorro para cuidar um cachorro de alguém. Hoje em dia eu já não tenho coragem. Me desculpe, mas eu tenho que ser realista. E ter essa pessoa, né, como sua responsabilidade, eu acho que é uma coisa muito grande. E então eu acredito que esse amor transcende todas as barreiras. E que bom que você teve essa puta mulher para conseguir te transformar nessa mulher maravilhosa que você forte porreta que você é forte hoje. Porreta, que ela era potiguar, nascida em Natal, nasceu próximo de uma época de uma revolução civil que teve lá, eu não vou saber direito, gente, desculpa. Mas, então, e filha de uma mulher também, de muita fibra, muita vontade, determinada também com uma história, um peso. Então, acho que tudo tem um motivo, às vezes a gente não vai encontrar. Esse motivo, mas tem um porquê. E a sua mãe biológica? Você perdeu totalmente o laço? Isso, segundo o que minha avó me contava ainda em vida, eu nasci e eu ficava com meu avô materno biológico. Então, ficava mais na casa da minha avó. Pelo que eu sei, entendo, minha mãe sempre foi uma mulher assim, também teve seus sofrimentos, é vítima de violência doméstica, de violência sexual. Então, tem ali os motivos dela. Ela foi uma mulher... Foi não, porque ela ainda é viva. Mas eu não tenho contato mesmo. Esse afastamento, né, trouxe também um afastamento emocional, afetivo. E não tem como a gente resgatar. Não existe. Eu acho muito lindo e admiro muito quem consegue, por exemplo, reatar com irmãos que se separaram, às vezes na maternidade, gêmeos, né, que se separaram, família que perdeu o filho e depois se encontrou, tal. Mas eu não consegui dar esse passo, ou ainda não consegui, né, não sei dizer. Mas pelo que eu sei, eu ficava muito com meu avô paterno. O último episódio que eu estive com a minha família do Rio de Janeiro, que eu conheço todo mundo, conheço meus tios, todo mundo não, porque era filho pra danar. Mas conheço, assim, muita gente, irmãos, inclusive, que tenho, só tenho meio irmãos por parte de pai, por parte de mãe, mas não consegui reatar. E na minha última visita no Rio, que eu conversei com uma tia, era dito que eu ia ser dada para uma vizinha. Que era assim que resolvia as coisas antigamente. Né? Você não precisava ter registro, né? Tanto que eu nem tinha, fui registrada quase 3 anos depois. E aí eu fiquei assim, chocada com isso. E quando eu era criança, na fase dos porquês, como toda criança tem, eu lembro que eu perguntava por que meu pai não morava com a minha mãe. Porque eu era criada pela mãe do meu pai. E meu pai estava presente na casa da minha avó. Eu não era criada por ele, eu era criada pela minha avó. E eu perguntei o porquê disso. Aí minha avó ela me contou isso várias e várias vezes na minha infância. E lembro assim, eu olhando para ela grande, né, adulta, e eu criança, ela me contando. Então, sua mãe era muito pobrezinha. E ela pediu que eu ficasse com você, para cuidar de você, te dar escola, abrigo e tudo mais. Aí eu aceitava, entendia que aquilo era real. Conforme os anos foram passando, minha avó, acho que ela foi brilhante nisso. Eu admiro muito, porque ela, no final das contas, ela me adotou. Na minha maturidade de criança, eu entendia que ela tinha me pego emprestado. Que a qualquer momento, tudo ia virar uma família de margarina, assim, na minha vida. E aí ela me levava para visitar minha mãe. Bom foi que ela te deu essa esperança, né? De ter essa família de margarina. Isso. Eu mesma não vivenciei quando criança, mas hoje eu vivo. Vivo. Claro, toda família tem seus problemas. Óbvio. Você vai brigar com seu marido, com seu enteado e tudo mais, mas é uma tranquilidade, uma paz assim que eu vivo que não consigo nem mensurar. E aí minha avó me contava essa pequena mentira.
e eu ia visitar minha mãe. Então eu lembro, por exemplo, de uma vez minha avó dando dinheiro assim pra minha mãe escondido, minha mãe falando, nossa, vai ser bom para eu comprar leite para os meninos, que tinha meus outros irmãos que eram bem menores que eu. Eu falei, nossa, realmente, ela é muito pobrezinha, coitada. Mas sempre enxerguei ela como minha mãe, eu sei que ela é minha mãe. Talvez eu não reconheça na rua, mas Faz aquela muitos é minha anos mãe. que você não vê. A última vez que eu a vi, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 35. Ah, então, talvez com foto de rede social e tal. Mas eu escolhi me afastar também. Sim. Já ouvi muita, mas é a sua mãe. Como você pode, né, ser cruel com a sua mãe, assim. Eu falo, gente, ela não foi minha mãe. Quem foi minha mãe foi minha avó. Essa eu estive com ela até o último momento. E você precisa se respeitar também, né? As pessoas precisam parar com esse julgamento. Elas não viveram o que você viveu. Exatamente. Né? Então, aprender a respeitar o sentimento do outro, a vivência do outro, né? Foi a sua experiência. Você sabe o que te magoou, o que não te magoou, o que te é de valor, o que não é. Então, ninguém nesse mundo é capaz de julgar nenhuma atitude sua, uma escolha do outro ser humano, né? A gente nunca sabe qual foi a dor que aquela pessoa teve, o trauma, por que dessa escolha. E outra coisa, muitas vezes as pessoas que dizem isso são pessoas que conviveram com seu pai e com a sua mãe. Tem aí de base o seu pai e sua mãe. Que foi o amigo, que foi o irmão. Talvez ela foi uma boa pessoa, uma boa pessoa como irmã, como mãe, como amiga, né? Exatamente. Mas como mãe, ela falhou com você. E você que vai escolher se ela assim, foi ou não. Dizendo, na minha mãe, como eu disse, minha mãe foi vítima de violência doméstica, minha mãe foi vítima de abuso sexual. Muitas histórias que não se encaixam, às vezes, é muito complicado. A gente não está falando a respeito da nossa bolha aqui de São Paulo, capital, dessa região super conectada. Eu lembro que lá em casa, na casa da minha avó, a gente foi ter telefone fixo, eu tinha por volta de uns 8 a 10 anos. Minha família do Rio não tinha. Então a gente está falando de um pessoal muito mais simples do que o que eu vivia aqui. Então, além dessa simplicidade, o acesso à informação, o acesso à educação, o acesso a ter consciência de quem é você no mundo, também é diferente. Então, ela, infelizmente, ela não, eu digo assim, posso estar errada, talvez possa vir meus irmãos aqui defender, ou minhas tias, não sei, mas eu arrisco dizer que minha mãe não conseguia criar ninguém, porque ela nem conseguia se cuidar. Das vezes que minha avó me levou para o Rio, teve vezes que eu não encontrei minha mãe. Ela não era uma pessoa que tinha um endereço fixo. De eu chegar lá, eu saber que ela tá grávida, e o atual companheiro dela falar exatamente assim. Eu dei umas pauladas nela e ela foi embora. Meu Deus. E eu era pequena, eu lembro dele alto, grande, falando isso, e eu olhando assim, e sem entender. Então, que cenário essa mulher viveu, né? A que custas tudo isso aconteceu? E como mulher, eu gosto de defendê-la nesse aspecto, porque ser vítima de abuso, ser vítima de violência não é fácil para ninguém. E quem já esteve nesse lugar pode dizer com muito mais propriedade o quão difícil é você tomar suas atitudes depois disso. E lembre-se, ela não era uma pessoa que tinha assistência. Talvez arrisco dizer que até hoje ela não faça um tratamento sobre esse tema, que deve ter manchado ela por dentro, uma depressão, de repente, alguma coisa assim. Então, como que alguém com depressão consegue fazer escolhas sadias? Não tem condições. Isso a gente tem essa consciência porque a gente está aqui em São Paulo, tem acesso à informação. Hoje em dia o mundo é muito mais conectado, mas nos anos 90 e 80. Como que foi, né? Então... São várias mulheres que passaram assim, que ajudaram a me constituir quem sou eu hoje, mas que todas elas não tiveram uma história simples, fácil. Assim como eu também não tive, né? Acho que é um tanto disso. E assim, eu lembro, enfim, dessa história do companheiro dela. Lembro de eu encontrar ela, acho que eu tinha uns 10 anos,
eu conversar com ela algumas coisas. Eu lembro que eu perguntei que ela tinha uma cicatriz aqui, então uma traqueostomia que ela fez, né? Do que era. Ela falou que na época ela falou que foi do primeiro parto dela, que ela quase faleceu. Pasmem, ela teve 6 filhos. E nenhum desses filhos ela conseguiu criar. Foi sendo meio que distribuído. Mas, vai ser um pouco duro o que eu vou dizer, mas eu acho que eu tenho essa licença poética. É como se a minha cadela desse cria e eu tivesse doando os filhotes. Sem menor... Ah, você gosta de cachorro? Tô aqui, esse daqui. Mais ou menos assim. Só que não foi exatamente assim. Não foi nenhuma decisão dela, eu acredito. Foi uma decisão da família. Tanto que ela parou de ter filho, porque no último filho, sei que as irmãs dela, minhas tias, se uniram e falaram assim, chega, faz uma laqueadura. Não, até quantos filhos essa mulher vai ter? Sim. Então, várias coisas que nem foi ela que decidiu, várias violências que não foi ela quem provocou. Sim. Enfim, eu não tenho acesso a real... Isso é o que me chegou e o que eu entendi, né? Não tenho, talvez eu não esteja falando aqui alguma coisa que nem aconteceu, mas foi o que me chegou. Sim. Mas o bom é você conseguir ressignificar isso e conseguir colocar nesse lugar de que ela não pôde ter escolha, que ela não pôde ter, tipo, conseguir ter essa consciência de que ela foi uma mulher e que ela estava flagelada por tudo que ela já viveu, né? E você conseguir ainda ressignificar e respeitar ela como mulher ainda, né? Admirar como mulher. Exatamente. Exatamente. Alguns dos meus irmãos não vêm dessa forma. Talvez e você tem contato com eles? Ou nem eu tanto? escolhi, na minha vida atual, eu escolhi me afastar. Primeiro por uma questão de distância geográfica. Agora com rede social é um pouco mais fácil, mas mesmo assim. E segundo... aí é o que eu sinto. Eu sentia que, como eu sou a irmã de São Paulo, a sobrinha de São Paulo, eu sou a rica da família. Gente do céu, como assim? Pagando boleto, pagando conta de luz, de água todo mês ali, contadinho. Não é assim que funciona. Então existia também uma distância, além da distância afetiva, que eu comentei, essa distância geográfica, então, várias distâncias assim que não dá. E aí por isso que eu comento que admiro quem reencontra um irmão adotivo, sei lá, foi adotado e reencontrou família biológica e consegue ter um laço. Eu, infelizmente, ou eu não tô madura não, evoluída o suficiente, né, para isso, ou preparada para toda a história que eles têm a me entregar. Porque eles viveram de perto o que minha mãe passou e eu não vivi. Então, outro entendimento, né? Mas você tem que se respeitar. Eu acho que tem que respeitar mesmo. A hora que você achar que deve, eu acho que vá buscar. Mas se você achar que não deve nunca também, eu acho que a gente se respeitar também é ser maduro, é ter maturidade, né? Porque pode ser que você se magoe demais, que você não queira saber mesmo, que, meu Deus, que arrependimento. Então, eu acho que isso também, né, é ser muito maduro, porque realmente é uma história que você já tem aí uma carga, né? Então, se você já conseguiu ressignificar tudo isso, para que ficar buscando respostas que você não quer saber? Ou histórias que não vão mudar o que aconteceu. Independente de onde eu esteja agora, nada vai mudar o que aconteceu. Não vai ter como escrever diferente, não tem como esquecer, não tem como apagar. É daqui para frente. É isso mesmo. Aí é isso, eu gosto de enaltecer essas mulheres, porque elas viveram, assim, épocas muito diferentes, mas com desafios muito parecidos. Sim. E me constituíram, né? Uma me gerou, outra me criou, e assim por diante. Sim. Bom, e quais são os seus sonhos para o futuro? Né? Conta pra gente da Dona Pera. Né? Como surgiu Dona Pera, de onde veio esse nome, porque eu já estava falando errado seu nome, porque eu te vejo, só vem Dona Pera na minha casa, Dai ou Dona Pera, então... É bem comum, tem gente que só me chama de Dona Pera, e é engraçado porque eu sou Daiana Pereira, então eu digo que eu sou o próprio pé de pera, eu sou esse ser frutivo,
E o DP, né, de Dona Pera, é o meu nome também, Daiana Pereira. Sim. E a Dona Pera, ela veio ressignificar toda a minha história. Uhum. Então, eu não vim de uma casa convencional, com criação convencional, pai, mãe, irmãos e tudo mais. Sim. Não tive experiências convencionais. Então, assim como minha mãe e algumas das minhas mulheres, também fui vítima de abuso e tudo mais. Uhum. Isso muito criança, inclusive. E tudo isso meio que gritava dentro de mim e eu não conseguia entender, explicar ou me posicionar, Sim. principalmente. Uhum. E a Dona Pera era para ser, inicialmente ia ser só pera. Simples, curto, Uhum. aquilo, ponto. Só que não tava ainda, não chegou ainda no final. E aí, pedindo ajuda com consultoria, tal, não sei o quê. Vamos registrar essa marca, porque é o seu nome, lá, lá, lá. Também não dá para ser pera, porque já tem algumas marcas semelhantes e tudo mais. Para as empreendedoras, inclusive, registrem suas marcas, gente. Exatamente. É importante. Muito, muito importante. E aí, nisso, por que não Dona Pera? Uhum. Esse poder, essa potência, esqueci a palavra, esse empoderamento. Uhum. Esse empoderamento feminino. Olha a minha história, como carrega mulheres. Sim. Para eu estar aqui, todas essas mulheres, infelizmente, tiveram que passar por muitas tristezas. Sim. Alegrias também, mas muitas Sim. tristezas que marcaram. Então, por que não enaltecer as mulheres? Então, o Dona Pera, num primeiro momento, parece que vai ser alguma coisa relacionada à dona de casa. Ô, Dona Maria, aquela vizinha que cuidava da gente, a Dona Francisca, sei lá, da cantina da escola. Não, não é sobre esse tipo de mulher. É sobre a mulher que é dona. Uhum. Dona de si, dona do que ela quer e dona do que lhe tem pro futuro, do que lhe cerca e dona da... Posso falar palavrão? Pode. Dona da porra toda, se for o caso. Então, o Dona vem nisso. Então, é uma marca que fala muito sobre mim. Sim. Porque eu mesmo não entendia quem era eu nessa história toda. Uhum. Onde que eu tava nisso tudo? E aí nasceu a Dona Pera, que hoje é uma loja física que fica no Brooklyn, em São Paulo, de joias e semi-joias. Então tem prata, tem banhos em ouro e tal. E ali uma loja super gostosa. Podem procurar no Google, Dona Pera, você acha direto lá o endereço. E uma vibe assim que eu gosto de trazer isso. O que você quer usar hoje? Pra que é esse colar que você tá procurando? Como que é o seu estilo? Seja dona, vai, fala. Ou não quero falar. Mas, é isso aqui que eu quero. Gente, e a loja dela é a coisa mais linda. A hora que você entra na porta, você já se depara com um balanço maravilhoso. A loja é linda e as peças são incríveis. Inclusive, né? Inclusive tá toda Dona Pera. Claro, né, óbvio, gente? tem que... Exatamente, isso mesmo. Tem que, como diz lá no Sebrae, tem que andar com a sua marca debaixo do braço. Isso. A gente é filha do Sebrae, né? Direto a gente faz algumas coisas lá. E a gente descobriu isso por um acaso depois. A gente se encontrou, né, no curso do Sebrae. Foi. A gente se conheceu, a gente se encontrou num curso do Sebrae. E aí ela, super falante e tal, já convidou a gente para uma feira que ia ter lá onde é o Dona Pera. Isso. E aí eu, como sou mega ali curiosa, fui entender o que era essa feira e fui na feira. E aí estamos aqui hoje. Aí lá a gente pôde conversar um pouquinho mais, né? Exatamente. Estamos aqui contando a história de Dona Pera. Muito bom. E quais são os seus planos para o futuro? Então a gente já sabe que você construiu sua casa, que você tem um casamento tranquilo, né? Apesar do dia a dia que a gente já sabe, normal, de todo mundo. Você conseguiu constituir um lar, né, tranquilo. Quais são os seus planos para o futuro? O que Dona Pera almeja aí para a vida? Para a vida pessoal ou para a vida profissional? Ambas. Ambas. Eu digo que eu já estou pronta para carregar uma outra pessoa aqui. Então, o meu maior desejo é ser mãe. Talvez entender um tanto desse amor que minha avó derramou sobre mim. Os nomes estão aí.
meu enteado, meu marido, a gente às vezes começa a conversar na mesa a respeito disso. Esses dias eu falei assim, e se a gente colocar o nome de Astolfo? Ai, Dai, não, que nome feio, não, esse não. E se for, vai dando exemplo de nome. Ah, não, esse é um menino muito chato na minha escola. Aí vai indo assim, então, essa pessoa, eu digo que ela já está preparada para vir, mas ainda não está aqui. Calma, gente, não estou grávida. Vamos deixar isso muito claro. Planos profissionais é expandir a Dona Pera. Hoje é uma loja, pode ser um e-commerce, pode ser um novo nicho de negócio, de repente. Não sei. Tá aberta. O mundo tá aí. Ô, Dai, e outra coisa, eu queria que você compartilhasse também um pouquinho de como você chegou até a Dona Pera, porque eu sei que tem uma trajetória profissional gigante aí atrás, que a Dona Pera é recente, não é? A Dona Pera tem 1 ano e 4 meses por aí. O que a Dai fez antes de ser Dona Pera, profissionalmente? Nossa, gente. A minha carteira de trabalho já tomou tanto carimbo, que teve empresa que eu trabalhei 6 meses, teve empresa que eu trabalhei 2 anos, teve empresa que eu trabalhei 4 anos, 3 anos e alguma coisa. E muito curioso, quando chegou lá atrás, a época do vestibular, você vai fazer faculdade do quê, Daiana? Eu nem sabia o que era um vestibular. Ah, sei lá, não sei, vou fazer administração mesmo. É o que... Educação física, que era o curso que as pessoas falam, educação física ou administração, né? Falei, não, educação física não sou tão... Minha época também era isso, era educação física ou era administração. Não, educação física não, acho que eu vou fazer administração. Aí veio uma pessoa, que é uma contadora, uma carreira muito sólida, tal, também tem ali sua trajetória, uma mulher, e falou assim, não, Dai, por que você não faz contabilidade? Que sentido ter contabilidade em mim? Mas tudo bem. Naquela época eu também não me conhecia. Lembra essa história de entender quem sou eu nesse mundão? Naquela época eu não entendia muito menos. Com 18, 19 anos, vixe, muito menos. Mas por que contabilidade? Ah, porque um contador, ele pode fazer tudo o que um administrador faz. Só que mais a contabilidade. Eu falei, nossa, fechou? E eu sou ótima em matemática na escola. Foi assim que eu decidi fazer contabilidade. Aí comecei a fazer contábeis, comecei fazendo na FECAP lá no centro de São Paulo, e eu morava em Interlagos, atrás do autódromo, na casa da minha avó. Nossa, gente, era muito longe. Só que, além de ser muito longe, tinha a questão do trabalho e tal, e aí fui indo tal, até conseguir meu primeiro emprego na área. Antes eu trabalhava numa empresa familiar, como office girl. Então fazia de tudo, desde passar café, enfim, e nos correios e tudo mais. E aí depois disso eu saí de lá e falei, agora eu preciso de alguma coisa na minha área. Aí uma curiosidade que eu acho que eu não te contei até hoje. Essa vaga foi num estágio, num escritório de contabilidade na Liberdade. A FECAP fica na Liberdade, pertinho da Estação Liberdade. E na minha casa, eu não tinha computador ainda, eu nem sei se eu tinha WhatsApp já. Não lembro. Acho que nem existia, né? Acho que a WhatsApp é 2010. Acho que eu só tinha SMS, né? Só. Mas tava ali 2009... MSN, eu acho. Tava saindo o Orkut e entrando no Facebook, talvez, né? Isso. E aí, lá em casa, quando na época a Telesp ou Telefônica, eles davam guia telefônico. Sim. No começo, eles davam guia telefônico de todos os telefones residenciais. Isso. Acho que deu alguma coisa errada isso, que aí eles tiraram. Com certeza. Pensa hoje ter um negócio desse, com esse monte de fraude que tem hoje, o povo já ligando pra gente. Tinha o nome de todo mundo, assim, era folha, uma folha bem fininha, parecida até com folha de Bíblia, né? É verdade, isso bem mesmo. Fininha. Amarela. Aí depois veio o amarelo. Amarela, Aí nisso, eles mandaram várias, eu acho que tinha de 2005, 2007, 2008, e depois pararam, porque começou a aparecer a internet e tudo mais. E nesses outros guias, aí começou a ter a página amarela. Sim. Que aí tinha uma parte só de comércios, lojas e tudo mais. Sim. E tinha uma parte que era a guia de São Paulo, com as ruas de São Paulo. Não abrangia São Paulo inteiro, extremíssimo sul, extremíssimo leste, não aparecia. Era mais região central. Aí eu fiz assim, bem, eu estudo na Liberdade. Vamos ver o que tem na região da Liberdade ou na linha azul do metrô.
E fui ligando para vários escritórios de contabilidade. Falei, ó, vocês estão precisando de alguma estagiária contábil? Estudo contabilidade na faculdade FECAP, ela é uma faculdade super reconhecida, lá, e eu estou procurando um estágio. Vocês estão precisando? Fiz entrevista, acho que nos 2 escritórios. Passei em um deles, que era inclusive na Praça da Liberdade, muito perto. E aí, dali pra frente, foi só pra frente mesmo. Saí de lá porque, nem lembro porque, mas acho que porque surgiu uma outra vaga de outro estágio. E fui indo. Trabalhei em escritório de contabilidade japonês, a galera falando japonês lá dentro, comendo tofu, umas coisas assim diferentes que eu provava. Nossa, coisa esquisita. Com impressora matricial, aquela coisa. Aí depois de lá, fui para uma outra empresa. Gente, eu não tô mais lembrando direito. Tô ficando velha mesmo. Fui para... Não vou lembrar exatamente como é que foi, mas fui para um... Não se preocupa. Não vou lembrar. Não Enfim, eu sei que eu falei com o professor da faculdade. Falei, professor, como é que funciona a guia do GPS para arrecadar o INSS, né? No futuro, se alguma coisa. Ele falou, é assim, assim, assado, blá, 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 você pode pagar, mas me dá seu currículo. Aí eu dei meu currículo e fui trabalhar com o meu professor. E sofrendo com contabilidade. Sofrendo para fazer o meu balanço bater. Meu balanço não batia de jeito nenhum. Gente, eu peguei DP na matéria do meu chefe. Eu fui trabalhar com ele. É isso, eu fui trabalhar com ele. Aí com ele eu trabalhei numa instituição católica, super eclético, assim. Da instituição católica fui, ainda em contabilidade. Trabalhei numa indústria de uma fábrica de caixa eletrônico. Aí ver como que é por trás daqueles botões que a gente aperta, como é que funciona. E isso eu tava, sei lá, com 20, 21 anos. Nossa, uau! O mundo é muito maior do que eu pensava. Fui para uma empresa de agronegócio. Depois dessa empresa de agronegócio, eu já estava com uns 24, 25, eu percebi, não é contabilidade. Não dá certo, gente. Não é para ser, meu balanço não bate, pego o DP do meu chefe. Não fui nessa empresa, eu era estagiária também, não fui efetivada, não rolou. Então eu falei, tem alguma coisa que não é para ser aqui. Aí beleza. Mudei de faculdade, não terminei contabilidade. Nossa, gente, eu parei, voltei, tranquei, voltei de novo, fiz DP, voltei, não sei o quê. A minha primeira turma se formando, e eu ainda, sei lá, no 3º semestre, alguma coisa assim. Aí mudei de faculdade. Primeiro mudei de faculdade, estudando contabilidade, para trazer uma faculdade mais perto de casa. Depois disso, que eu decidi, não é contabilidade. Então, quando a gente muda de faculdade, a grade é diferente, você volta mais um pouquinho. Já deu um rebobinar ali. Beleza, vamos tentar mais um pouquinho. Aí eu falei, não é contabilidade, é administração. Muda para administração, volta mais um pouquinho. Aí você vai. Aí foi indo. Aí nisso, eu entrei numa indústria farmacêutica e comecei a trabalhar com atendimento ao cliente. E faturamento, então pós-venda e faturamento. E tinha muito contato com o pessoal de vendas. Eu falei, é isso mesmo. É esse lugar aqui, essa loucura, assim, que eu tô gostando. Trabalhei nessa indústria durante um tempo. Chegando lá, conversei no final do meu estágio, apareceu uma vaga de vendedora júnior. Conversei com o meu diretor, ele falou, você não tá pronta. Eu, como assim? Linda, maravilhosa do jeito que eu tô, não tô pronta. Que absurdo é esse? Aí nisso fui trabalhar, aí beleza, seguiu a vida, saí de lá, falei, vamos pro próximo. Aí fui trabalhar com atendimento à rede credenciada de um convênio. Aí sim, eu entendi que realmente não estava preparada. Gente do céu! Aí eu fui entender o que é lidar com o cliente. O estresse, o xingamento, a falta de, sei lá, às vezes noção das pessoas dentro de um ambiente corporativo. Você fala, nossa, realmente, tem gente muito mais velha que não sabe, não entende às vezes de processo e tudo mais, beleza. De lá, trabalhei numa outra seguradora. Aí depois eu trabalhei numa uma empresa de, talvez eu esteja esquecendo alguma, mas tudo bem, uma empresa de proteção de valores, que é de caixa eletrônica, de carro forte. Então, para guardar, nossa gente, você não imagina quanto dinheiro tem em São Paulo ainda. É muito dinheiro, a gente só usa Pix. Aí eles falam, reduziu bastante, mas ainda tem muito dinheiro. Isso 2022, tá? Super recente também. Aí saí de lá, entrei numa outra empresa Aí eu fui ser vendedora mesmo. Uma empresa de automação industrial.
Uhum. Eu falava, meu Deus, você sabia? Aí você sabia que cabo de rede não se chama cabo de rede? Não. Então, só descobri lá. Pra mim, cabo de rede sempre foi cabo de rede. Aquele azulzinho que a gente pluga e é isso aí. Não, tem um nome técnico. E aí eu fui entender tecnicamente como é que funciona. E aí você vendia esses componentes? Vendia componentes para que quem fosse fabricar essa poltrona pudesse ter um melhor desempenho, pudesse calcular melhor a demanda do dia, controlar as máquinas e tudo mais. Isso falando assim bem genérico. Aí de lá saí e já saí assim com o sentimento de que eu tinha que... Antes de eu sair, eu já falei, eu preciso fazer alguma outra coisa. Não é isso aqui. Uhum. Aí eu comecei a lançar a Dona Pera, ainda com muito medo, estudando muito, entendendo sobre os metais, sobre os banhos, como é que funciona, né, cada etapa, para cada produto e tudo mais, viajando, tal, indo atrás, até que eu lancei a loja em dezembro de 2023, e aí foi indo. No começo era uma loja que eu vendia só dentro do Instagram, na minha casa, ou no boca a boca com um amigo, em alguma coisa assim, feira de garagem, bazar e tudo mais. Aí, as coisas vão acontecendo, né? Sim. E aí me veio o convite de abrir a loja no Brooklyn. Não foi nenhuma coisa que eu busquei. Eu falei, um dia eu vou colocar isso na rua. Vou tirar de dentro de casa. Mas me veio um convite, sou muito grata por esse convite e por isso estou lá hoje. E aí a loja se tornou uma loja física. Então hoje o core dela é vender pessoalmente lá na loja. Sim. Então toda essa experiência, todo esse entrar na loja, tudo isso foi muito bem pensado, muito bem planejado. E aí ela foi inaugurada oficialmente com um ano depois da marca existir. Em 2024, dia 18 de dezembro de 2024, que é o dia do meu aniversário. Eu sou uma quase nascida no Natal, que só ganhou um presente, que a gente se vê no Natal, tá aqui seu presente. Hoje em dia eu ganho panetone, né? Mais velha, aí você ganha panetone, presente. É isso. Ai, que delícia, que história gostosa, até chegar no Dona Pera. E aí a gente tá aí aberto pro mundão. Isso mesmo. Que vier para agregar, para eu continuar contando essa história, com essa fibra, essa energia, que venha. Tô preparada, vamos lá, vamos para cima. Que delícia. Dai, agora depois dessa história toda, né, dessa vivência que alguém poderia contar tão dramático e você contou com tanta força, com tanto poder, com tanto ressignificação, o que você deixa de recado para os nossos telespectadores? Gente, ninguém tem uma vida fácil. Todo mundo tem um legado, uma história, alguma experiência que às vezes a gente passou despercebido, mas ali tinha alguma coisa para você aprender. E por mais difícil que seja a sua história, tudo que você passou, ela veio para te complementar, ela veio para te acender alguma coisa. No meu caso, acendeu a Dona Pera. Esse entendimento de quem sou eu na fila do pão nesse mundo. Então, por mais difícil que pareça ser, depois lá na frente, vai passar às vezes alguns meses, não precisa nem ser anos, você vai perceber que, cara, era isso aqui. Sim. Era isso aqui. Então, a Dona Pera me traz essa certeza. Tudo isso era para isso aqui. E aí hoje a gente tá assim. Então, não desistam dos sonhos, seja de ter uma casa tranquila, seja de ter um filho, seja de, sei lá, viajar para Miami. Não desista. Sim. E tem até um comentário que a Adriane Galisteu fala a respeito do Senna. Que ele tinha um sonho de ir para Disney. E quanto dinheiro aquele cara não tinha. Meu Deus. Só que ele trabalhava tanto, ficava tanto embaixo dos carros, ali junto com a equipe dele, que ele não se permitiu viver o sonho dele. Então, vão atrás dos seus sonhos, mas vão com o propósito de realizar. Então, que seja uma coisa tangível que vá acontecer. Isso. Dai, muito obrigada por ter vindo, pelo convite, por ter participado, por ter vindo contar essa história tão linda. O dia que ela me contou uma parte pequena dessa história, eu falei assim, não, você precisa ir lá, essa história não pode ficar aqui, tem muito empoderamento e a forma que ela conta
para mim é assim, precisa ser compartilhado. Então, se você chegou até aqui, curte, compartilha com os amigos, com a família, sabe? Porque é uma história muito linda e Dona Pera não pode ficar no anonimato. E eu tenho certeza que muita mulher já passou por coisa muito parecida e precisa, às vezes, de um, né? Sim, dessa força. Até me arrepia. Precisa dessa certeza. Com certeza. Me sigam também, @Dona Pera Oficial. Vão lá me visitar no Brooklyn. Fico ali do ladinho do metrô Brooklyn. Facinho de chegar. Muito fácil. É isso, o convite tá feito, jabá tá feito. É isso mesmo. Gente, muito obrigada por mais esse episódio. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, gente.